Tudo bom, pessoal? Eu aqui de novo. Vamos trazer uma breve reflexão sobre um texto da Bíblia. Nós vamos ler lá em Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, de 1 a 9, e depois nós vamos ler a continuação do Lucas 10, 16 a 21. Nós vamos estudar sobre o envio dos 70 discípulos de Jesus. Ok? Bom, lá diz assim: E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas, nem a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa onde entrares, dizei primeiro: paz seja nessa casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e senão voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo, do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes, e vos receberem, comei do que vos for oferecido. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Primeiro nós vamos estudar esse trecho, de 1 a 9. Aqui nós vemos aqui sobre o chamado. Muitas pessoas hoje em dia, elas olham para a igreja, na televisão, nos artistas gospel, do mundo gospel, pessoas bem-sucedidas, pessoas que aparentemente ganham uma quantia considerável de dinheiro, e eu ouço muitas pessoas dizendo assim: eu acho que eu vou ser pastor, eu acho que eu vou abrir uma igreja para mim, como se fosse um comércio, como se fosse algo fácil de se fazer. E aqui nesse texto, e no próximo que vamos ler, nós vemos que a coisa não é muito bem assim. Olha só que interessante, o que nós podemos aprender com Jesus nesse texto da Bíblia. Primeira coisa que nós vemos é que a pregação do Evangelho, o pastorado, ela primeiro é um chamado de Deus. É Deus que envia. Não é uma coisa, não é um desígnio, não é uma vontade humana, mas vem de Deus. Diz aqui: designou o Senhor. Quem chama, quem escolhe, quem envia é o Senhor. Não é vontade humana. A pessoa, pode aparecer pessoas que até conseguem enganar por algum tempo, mas que aquele trabalho, aquele ministério não irá para frente. Por quê? Porque não foi Deus quem enviou, não foi Deus quem designou. Correto? Segundo passo, da mesma forma que
vem de Deus o enviar, vem de Deus o chamar, vem de Deus o escolher. A pessoa a que Deus escolhe, ela também tem que crer, ter fé e ir, não é mesmo? Que nós podemos ver dois textos, dois versículos interessantíssimos. Um está lá em Gênesis 15, versículo 6. Diz assim: Abraão creu. Abraão creu. Lá em Hebreus 11, 8. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu. Então, no momento que Deus chama, no momento que Deus escolhe, no momento que Deus envia, essa pessoa tem que obedecer, tem que crer e tem que ir. Porque se ele não for, não é mesmo? A pessoa tem que crer que há o chamado, tem que obedecer a esse chamado e tem que ir. Tem que haver uma ação. E Jesus ainda diz: grande é a seara, mas os obreiros são poucos. Então, nós temos que orar. Diz aqui, rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Quem são esses obreiros? São pessoas escolhidas por Deus, não é qualquer um. São pessoas escolhidas que creem na palavra, que creem nesse chamado, que obedecem o chamado e que têm a coragem de largar tudo e ir. Certo? Próximo passo. Jesus diz: em qualquer casa onde entrares, dizei primeiro: paz seja nessa casa. Se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Olha que coisa interessante. Deus chama, Deus escolhe, Deus envia e Deus cuida. E é função da igreja acolher, ajudar esse obreiro. Diz aqui: ficai na mesma casa, se houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Aquele que é enviado por Deus, que é obreiro na obra de Deus, a igreja tem de ajudar, a igreja tem de dar o suporte. Ele não pode ficar sozinho. E em retorno, você ajudando, você apoiando o ministério desse obreiro, que é um obreiro, como já disse, um obreiro que tem mesmo um relacionamento com Deus verdadeiro. Ali a paz do Senhor entrará naquela casa. Está escrito que em qualquer casa onde entrares, dizei primeiro: paz seja nessa casa. E se houver a acolhida, se houver o Filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Olha que bênção. Correto? Agora nós vamos ver sobre a mensagem. Qual a mensagem que esse obreiro, que esse enviado de Deus deve trazer ao povo? Diz aqui: e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus.
é chegado a vós o reino de Deus. Essa é a mensagem, é o evangelho da graça, é o evangelho de Jesus, é a boa nova, que Cristo veio ao mundo buscar e salvar o perdido. Essa é a mensagem principal que o obreiro tem que levar ao povo, ao mundo. E com ele, Deus, junto com a mensagem, há os prodígios, há as curas, a demonstração de poder de Deus. No momento que a pessoa se desprende de tudo e sai ao mundo para pregar o evangelho, Deus está com ele. Da mesma forma que lá no deserto, à noite havia uma coluna de fogo e de dia havia uma nuvem. Quando eles estavam com fome, Deus mandava o maná. Deus também vai junto com o seu escolhido, com o seu obreiro, com aquele que está levando a palavra da salvação. E se for necessário que ele pise em demônios, que paralíticos andem, que mudos voltem a falar, que cegos voltem a enxergar, se isso for necessário, Deus é o mesmo Deus. Hoje em dia, há algumas igrejas, algumas pessoas que creem num Deus que é só a palavra, que é um Deus humano, um Deus que não pode fazer nada de maravilhoso, de sobrenatural. Tiram o sobrenatural de Deus. Eu não estou aqui para afirmar para você que todo pastor, que todo obreiro vai orar e mortos ressuscitarão, cegos voltarão a enxergar, paralíticos andarão. Não estou afirmando isso, eu estou afirmando o seguinte: que Deus pode todas as coisas, e que se for necessário que isso aconteça na vida daquele obreiro, no ministério daquele obreiro, naquela situação específica, se for necessário, acontece. Porque está escrito aqui: Deus protege os seus enviados. O texto ele continua dizendo: quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. O que Jesus quer dizer com isso? Que Jesus está com ele. Que Deus está com o seu enviado. Que Deus está com o obreiro. Que o obreiro é um mensageiro. Ele tem em suas mãos como se fosse uma procuração. Ele está falando em nome de Deus. Ele está agindo em nome daquele que o enviou. No momento que você rejeita o obreiro, que você rejeita a palavra pregada pelo obreiro, você não está rejeitando só o obreiro, você está rejeitando aquele que o enviou. Da mesma forma que quando você rejeita Jesus, você está rejeitando aquele que o enviou. Deus protege, Deus guarda.
Os discípulos retornaram a Jesus e disseram, todo mundo animado, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Eles estavam todos animados, falando: nossa, quanta vitória, quanta maravilha, quantas maravilhas nós fizemos em teu nome, Senhor. Só que Jesus olha para eles e disse: eu via Satanás como um raio cair do céu. Enquanto os obreiros estavam no campo, por detrás daquilo estava se travando uma guerra espiritual. Jesus via a fúria de Satanás com a palavra de Deus sendo pregada. E Jesus diz: eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Olha que maravilha, aí está a dualidade que eu falei antes. Pessoas que acreditam só no nome está escrito no céu. Alguns que acreditam, não, para mim eu estar salvo basta. A tua graça me basta. Pronto, aí eu fico aqui só nesse mundo, só no terreno, só no natural. Porém, Jesus vai além. Ele diz: os espíritos estão sujeitos. Deus dá uma autoridade, sobre os demônios, sobre serpentes, escorpiões, doenças, tudo de ruim que existe nesse mundo. Deus dá autoridade.